E aí, pessoal do oitavo ano, finalmente chegamos nos finalmente, ok? Última videoaula aí das correções, das atividades, ok? Espero que até aqui esteja ficando claro aí a correção, tá bom? Se tiver dúvidas aí, depois vocês me procuram, enfim, entrem em contato aí, a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Essa parte online realmente é um pouquinho complicado, mas a gente chega lá, a gente vai conseguir, vocês são inteligentes e vocês dão conta do recado. Vamos lá. Sérgio mora em Barueri e trabalha em Tatuí, ok? Uma cidade aqui próxima da gente. No último domingo, seu carro, com velocidade média de 50 km por hora, percorreu a distância entre Barueri e Tatuí durante 2 horas. Então, ele gastou 2 horas para chegar de Barueri e chegar em Tatuí, numa velocidade média de 50 por hora, ele gastou 2 horas. Ó, durante a semana, aumentou a velocidade média para 100 km por hora, ok? Quanto tempo ele demorou para chegar a Tatuí nesses dias? Então vamos lá, gente. Regrinha de 3. Tá? A gente já falou isso lá quando eu dei a introdução lá no dessas atividades. Então, olha só como funciona a regra de 3. 50 quilômetros ele gastou 2 horas, ok? 100 quilômetros, X horas, eu não sei. Perceba o seguinte, gente, a distância é a mesma, ok? Então a distância entre Barueri e Tatuí não mudou, é a mesma. O que mudou foi a velocidade, ok? Vocês concordam comigo? Para andar numa mesma distância, se eu aumentar a velocidade, o meu tempo vai diminuir. Isso é fato, não é isso? Vou percorrer uma mesma distância. Quanto mais rápido eu for, por exemplo, se você vai para a escola a pé ou de bicicleta, por exemplo, de bicicleta você consegue chegar mais rápido na teoria, né? De carro, mais rápido ainda, enfim, do que a pé, né? Se você vai a pé e vai de carro, para percorrer a mesma distância da sua casa até a escola, a pé você demora um tempo, de carro você consegue chegar mais rápido, tá? Isso é fato. Então, essas duas grandezas, velocidade e tempo, para uma mesma distância, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior o tempo, ok? Ótimo. Chegando a essa conclusão, inversamente proporcionais, como a gente faz? A regra de 3 a gente não cruza, a gente faz a multiplicação direta assim, ó. Então pega 100 vezes x, ok? Que é igual a 50 vezes 2, ok? Então x é igual a quê? 100, que é 50 vezes 2, dividido pelo 100 que estava aqui desse lado, aqui desceu. Então, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que eu gasto 1 hora para percorrer esse mesmo trajeto entre Barueri e Tatuí numa velocidade média de 100 por hora, ok? Ótimo. Vamos para o item B. Na última sexta, houve um problema com o carro que atingiu sua estabilidade. Sérgio precisou fazer uma viagem na velocidade média de 25 km por hora, ok? Na velocidade menor. Em quanto tempo ele percorreu o caminho? De novo, gente. Mesma regrinha de 3. 50 é igual a 2 horas, 25 é igual a x horas, ok? Então, multiplica o 25 por x, igual a 50 vezes 2. Ok, x é igual a 100, dividido por 25, que é igual a 4. Então, numa velocidade de 25 km por hora, eu demorei, eu não, né, o Sérgio. O Sérgio demorou, então, 4 horas para percorrer esse mesmo trajeto. Interessante, né? Vocês percebem o seguinte, quanto mais aumenta a velocidade, menor é o tempo, quanto mais diminui a velocidade, né, quanto menor a velocidade, maior o tempo, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Não acabou ainda tem mais coisa aqui, né? Então temos a tabelinha aí, ok? Verifique se há proporcionalidade entre as duas grandezas. Existe, gente? Existe sim. E uma proporcionalidade inversa. A constante de proporcionalidade o valor que se mantém é a distância percorrida, vocês concordam? A distância não mudou, é a mesma. O que mudou foi o que? A velocidade e o tempo. E quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Vamos lá, item D, se eu não me engano. Isso. Qual a relação existe entre a velocidade e o tempo desse percurso, gente? Olha só que interessante. Ó, na situação 1, pegando a situação 1 para 2 aqui, olha só, o que aconteceu, gente? De 50 para chegar a 100, multipliquei por 2, ok? Então, a velocidade saindo de 50 para 100, qual a relação entre elas? O 100 é o dobro de 50, então qual conta eu fazia? 50 vezes 2 igual a 100.
De 2 para chegar a 1, qual conta eu faço aqui, gente? Eu divido agora por 2, ok? Mesmo número, ok? Operações inversas. Olha só que interessante. Então, enquanto a minha velocidade dobrou pela metade, então uma eu multipliquei por 2, a outra eu dividi por 2. Da situação 2 para 3, o que aconteceu, gente? De 100 para 25, o que aconteceu? Eu dividi a minha velocidade aqui em 4, ok? Então, ela é um quarto da velocidade, dividiu por 4 a velocidade. E o que aconteceu com o meu tempo? Aumentou 4 vezes, ok? Também, mesmo número, ok? E operações inversa. Enquanto uma eu dividi, a outra eu multipliquei. Tá aqui as setinhas. Tá? Subiu aqui, desceu aqui, subiu aqui, e na mesma proporção. O número é o mesmo. O que mudou foi a operação, que é a operação inversa. Ok, gente? Finalizando então aí, ok? Fechando tudo aquilo que a gente viu aí, o item 5 ele fala assim, qual a diferença entre a relação encontrada entre as duas grandezas diretamente proporcionais, que é o item 2 lá, e a relação encontrada entre as duas grandezas inversamente proporcionais, que é essa da atividade que a gente viu por último aí. Ó, nas duas atividades temos constantes, ou seja, valores que não mudam. Na atividade 2, a constante quem que é? A razão entre quantidade e preço. Lembra? Ó, ela mantém a mesma, porque essa daqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Se a gente simplificar essas frações, a gente vai chegar na primeira aqui. Então, quando a grandeza é diretamente proporcional, a constante vai ser uma razão, uma divisão, ok? Já na atividade 4, a constante quem é? A distância. Quem estava variando? Velocidade e tempo. A distância manteve-se a mesma. Então, é interessante perceber que a constante encontrada na relação entre as grandezas diretamente proporcional é o resultado de uma divisão entre elas, ok? Na relação entre grandezas diretamente proporcionais é divisão, e entre grandezas inversamente proporcionais, o resultado é a multiplicação entre as grandezas, tá? Então, enquanto na 2 aqui é uma divisão, quando ela é diretamente proporcional, a constante vai ser uma divisão. E na inversamente, a constante vai ser o resultado de uma multiplicação. Beleza, gente? Era só isso que era para fazer. Essa última aqui eu concordo que, de repente, daria um pouquinho de dor de cabeça para vocês chegarem nessas conclusões, mas a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Então, ficamos por aqui, encerramos as nossas correções, ok? Desse tema, e a gente volta na outra semana aí com novos temas aí, enfim, com novas atividades. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.